Então, uma saudação a todos os que nesta semana acompanharam a reflexão, as reflexões que foram feitas sobre a mensagem que o Santo Padre escreveu sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja realiza neste domingo. O Papa, na sua mensagem, traz um tema muito importante e atual para nós. Divide a sua mensagem em 5 pontos e começa dizendo que ela tem uma referência bíblica. A referência bíblica do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. Ali se fala de que tudo aquilo que está acontecendo deve ser contado e deverá ser contado aos que vierem pelo futuro, aos filhos. Essa mensagem, como disse, é dividida em 5 pontos. O primeiro ponto que o Papa nos lembra e nos ajuda a pensar é dizer que essa mensagem tem a ver com as histórias. A história, ela é tecida, ela é feita, ela é produzida no tempo. E quem produz somos nós. Nós somos os tecelões, nós somos os artífices da história. E o Papa começa dizendo, então, um primeiro ponto sobre o tecer a história. E ele diz o seguinte, que o homem e cada um de nós somos narradores da história. Contamos a história. E aqui, então, a primeira reflexão. Nós precisamos saber do que trata esse tema. Nós contamos a história, mas qual história? De que modo contamos a história? A partir de que contamos histórias? E que elementos utilizamos para contar as histórias. Então veja que é um tema muito amplo, que nós precisamos ter cuidado, porque ao contar histórias nós podemos animar as pessoas, podemos motivar as pessoas e podemos também desanimar, destruir. As histórias deveriam construir expectativas boas, deveriam mostrar ou apresentar perspectivas de futuro, colocar elementos que ajudassem o ser humano e a cada um de nós a estarmos presentes de modo positivo na história. Então, tecer a história depende muito de nós. E esse tecer a história também é narrar, também é contar essas histórias. Um outro ponto que o Papa nos lembra e que é muito importante diz respeito a que as histórias nem todas são boas e é preciso pensar nisso. Nem todas as histórias são boas. É preciso optar. É melhor contar boas histórias ou histórias de desastres? Quando nós contamos uma história de desastres, de calamidades, ela deve ter algum cunho de esperança. Nós precisamos transformar aquilo que é destruidor, aquilo que é mal, numa perspectiva para a construção, para o bem. O que vence é o bem e nós deveríamos valorizar isso. Depois, um outro aspecto que o Papa nos recorda, e esse é o central, talvez, da sua mensagem, a história das histórias. Ele começa dizendo que a Sagrada Escritura é uma história de grandes histórias. E depois, com essas histórias que são contadas, o próprio texto bíblico nos leva ao grande centro, que é Jesus Cristo. É uma história que se renova. Jesus Cristo, nós celebramos a ressurreição de Cristo já, e fomos envolvidos, fomos motivados a pensar e a encontrar sentido na história da ressurreição de Cristo, que transforma toda a história. Assim diz o texto bíblico que a ressurreição de Cristo é como se refizesse toda a criação. A ressurreição de Cristo é de toda a humanidade, de todo o universo. A ressurreição de Cristo transforma a vida de todas as pessoas. E é isso que nós celebramos nesses dias que se passaram.
É uma história que se renova, portanto, em Cristo. E Cristo é o centro da história. É Ele que dá sentido a toda a história humana. Ele é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. É nele que tudo acontece. E mais, sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo é o centro da história. Ele é que dá sentido a essa história. Por fim, o Santo Padre fala de uma história que nos renova. Essa história que nos renova, ele começa dizendo, em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ou seja, em cada história contada, em cada história ouvida, nós estamos dentro. E aqui, queridos irmãos e irmãs, caros participantes desta reflexão, dessa semana de reflexão sobre os meios de comunicação. Que história nós estamos ouvindo? Que certezas nós temos? Nós estamos vivendo uma situação difícil e emblemática. Esta pandemia nos recoloca na história, nos faz pensar de novo. Então, que história nós queremos contar para os nossos descendentes, para aqueles que virão no futuro? Que história nós queremos apresentar para a construção de um mundo novo? Nós precisamos decidir. Nós não podemos ficar no negativismo, não podemos ficar nesse momento crucial da nossa história. Nós temos que ultrapassá-la e temos que dar sentido a ela. Que este tempo de reflexão, então, sobre os meios de comunicação nos envolvam a todos nós, nas paróquias, nas comunidades, os nossos grupos de pastoral da comunicação, em todos os lugares, que eles sejam motivados a serem transmissores de boas histórias, de histórias que construam, de histórias que edifiquem, de histórias que fazem o ser humano se sentir mais e cada vez mais ser humano, para compreender a história de Cristo na nossa vida, compreender a história de Deus na nossa história, não apenas uma intervenção, mas a sua presença transformadora na nossa história.